Artigo 35-A. É permitida a atuação em rede por duas ou mais organizações da sociedade civil, mantida a integral responsabilidade da organização celebrante do termo de fomento ou de colaboração, desde que a organização da sociedade civil signatária do termo de fomento ou de colaboração possua: inciso 1, mais de 5 anos de inscrição no CNPJ. Inciso 2, capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar diretamente a atuação da organização que com ela estiver atuando em rede. Parágrafo único. A organização da sociedade civil que assinar o termo de colaboração ou de fomento deverá celebrar termo de atuação em rede para repasse de recursos às não celebrantes, ficando obrigada a, no ato de respectiva formalização, inciso 1, verificar, nos termos do regulamento, a regularidade jurídica e fiscal da organização executante e não celebrante do termo de colaboração ou do termo de fomento, devendo comprovar tal verificação na prestação de contas. Inciso 2. Comunicar à administração pública em até 60 dias a assinatura do termo de atuação em rede. Artigo 36. Será obrigatória a estipulação do destino a ser dado aos bens remanescentes da parceria. Parágrafo único. Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador público, ser doados, quando, após a consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado, observado o disposto no respectivo termo e na legislação vigente. Artigo 38. O termo de fomento, o termo de colaboração e o acordo de cooperação somente produzirão efeitos jurídicos após a publicação dos respectivos extratos, no meio oficial de publicidade da administração pública. Seção 10 das vedações. Artigo 39. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nesta lei a organização da sociedade civil que, inciso 1, não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território nacional. Inciso 2. Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada. Inciso 3. Tenha como dirigente membro de poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental, na qual será celebrado o termo de colaboração ou de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o segundo grau. Inciso 4. Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 anos, exceto se: a linha A, for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados. A linha B, for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição. A linha C, a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre o recurso, com efeito suspensivo. Inciso 5. Tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a penalidade. A linha A, suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração. A linha B, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública. A linha C, a prevista no inciso 2 do artigo 73 desta lei. A linha D, a prevista no inciso 3 do artigo 73 desta lei. Inciso 6. Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas pelo tribunal
ou Conselho de Contas, de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 anos. Inciso 7. Tenha entre seus dirigentes pessoa, a linha A, cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação em decisão irrecorrível nos últimos 8 anos. A linha B, julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação. A linha C, considerada responsável por ato de improbidade enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 13 da Lei 8.429. Parágrafo 1º. Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada a transferência de novos recursos no âmbito de parcerias em execução, excetuando-se os casos de serviços essenciais, que não podem ser adiados sob pena de prejuízo ao erário ou à população, desde que precedida de expressa e fundamentada autorização do dirigente máximo do órgão ou entidade de administração pública sob pena de responsabilidade solidária. Parágrafo 2º. Em qualquer das hipóteses previstas no caput, persiste o impedimento para celebrar parceria enquanto não houver o ressarcimento do dano ao erário, pelo qual seja responsável a organização da sociedade civil ou seu dirigente. Parágrafo 4º. Para fins do disposto na linha A, do inciso 4 e no parágrafo 2º, não serão considerados débitos que decorram de atrasos na liberação de repasses pela administração pública ou que tenham sido objeto de parcelamento se a organização da sociedade civil estiver em situação regular no parcelamento. Parágrafo 5º. A vedação prevista no inciso 3 não se aplica à celebração de parcerias com entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas naquele inciso, sendo vedado que a mesma pessoa figure no termo de colaboração, no termo de fomento ou no acordo de cooperação simultaneamente como dirigente e administrador público. Parágrafo 6º. Não serão considerados membros de poder os integrantes de conselhos de direitos e políticas públicas.